Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Você tem alguma pergunta a fazer sobre o último livro da Bíblia Sagrada? Esse é o espaço de respostas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo sobre o Redentor Apocalipse de Jesus. Sempre a partir do que o irmão Paiva Neto ensina nas séries radiofônicas, na literatura da boa vontade, pregando o Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Hoje quem traz as orientações da religião divina é o irmão José Henrique Brasílio, pregador ecumênico da religião do amor universal na cidade de São Paulo. Irmão José Henrique, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Uma satisfação estarmos reunidos aqui em nome de Jesus. Começamos, irmão José Henrique, com a pergunta de Jorge Venâncio, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Não compreendo o versículo 6º do capítulo 6º do Apocalipse de Jesus, que diz: muito obrigado, Jorge, por essa referência específica, o que nos dá a oportunidade de ir às profecias de Jesus em seu Redentor Apocalipse. Aqui o Jorge traz esse destaque. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. E a questão do Jorge, irmão José Henrique, é essa: o que significam esses símbolos? Parabéns ao Jorge pela atenção aos símbolos do Apocalipse. E toda vez que a gente se depara com um tema que parece desafiador à nossa inteligência, é porque o Apocalipse tem esse intuito mesmo de sacudir as almas, despertá-las para o entendimento das profecias. A grande dica que nós damos aqui, em primeiro lugar, faça o estudo cotidiano. Acompanhe a Super Rede Boa Vontade de Rádio. O irmão Paiva Neto, há tanto tempo, na série O Apocalipse de Jesus para os simples de coração, vem dando essas explicações. Nós estamos, inclusive, aqui com um dos livros que surgiram dessa série de explicações que há décadas ele dá no rádio, na imprensa, na mídia, de um modo geral. E é importante a gente recorrer, Jorge, ao versículo anterior desse capítulo que está sendo enfocado, capítulo 6º do Apocalipse, porque ele nos dá o contexto. Nós não podemos analisar a profecia de um modo isolado. Aliás, está aí uma filigrana para todos nós, uma forma especial de compreender o Apocalipse. Ele vai sendo revelado aos poucos e os acontecimentos vão se sucedendo num crescente, em um acúmulo de acontecimentos. Os selos, como nós já aprendemos na religião divina, retratam a intimidade do ser humano, aquilo que vai dentro do ser humano, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, e que um momento vem à tona. Em um momento se manifesta, mas não é num momento só, ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida. Tanto que, na sequência de uma análise profética aprofundada, nós vamos ver, depois dos selos, nós vamos ver aquele momento que é um momento de profunda intercessão, de profunda misericórdia, onde nós vemos os 144 mil selados, que não é o número de salvos, como já esclareceu o irmão Paiva, mas é um número de missionários de ponta, compromissados em levar a mensagem. Eles são selados. Na sequência, nós vemos, aí sim, uma multidão, que são os glorificados de todas as nações, tribos, povos e línguas. Os glorificados são aqueles que vêm da grande tribulação e que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus, o sangue do Cristo, que significa a sua doutrina, ou seja, se comportaram conforme o Evangelho de Jesus nos aponta, viveram conforme Jesus nos ensinou no seu Evangelho e, portanto, se tornaram esses glorificados. Esses sim são os salvos, uma multidão que João não consegue enumerar, uma multidão imensa. Mesmo em meio a graves acontecimentos que nós vemos nos selos, nós vamos hoje recorrer aqui ao 3º selo, onde nós vemos a ação do cavaleiro do cavalo preto. Existe sempre a misericórdia divina se manifestando, como você vai ver na interpretação desses símbolos, Jorge,
que não são indecifráveis. Afinal, o próprio livro, o Apocalipse, trata-se de uma revelação de Jesus. Logo, ele não quer esconder nada de nós. Versículo 5 diz assim: quando o Cordeiro de Deus abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem e vê. Olha aí o intuito da profecia, de revelar. Está pedindo a João, o evangelista, profeta, vem e vê. Nada está oculto, nada está escondido. Então apareceu um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Então nós entendemos que esse cavaleiro do cavalo preto, que tem a balança na mão, representa, simboliza a fome e a exploração. E é isso que vai acontecer no versículo 6, porque João diz assim: e ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: olha aí a ordem para a medida das coisas. Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Guarde o azeite e o vinho para daqui a pouco. O denário é uma antiga moeda de prata romana. Aqui nós estamos observando, dentro da descrição, dentro da linguagem profética, a definição para que haja uma medida das coisas. A reflexão mais acertada que nós precisamos fazer no contexto em que estamos hoje, de crise climática, por exemplo, quanto custa ao planeta Terra a produção dos alimentos? Numa época em que a expectativa de produção superou a de consumo, realmente, como há tanto tempo já alerta nosso irmão Paiva Neto, a fome é um escândalo. Se temos condições de alimentar tantas pessoas no mundo, por que populações vivem na miséria? E não precisamos ir longe. No Brasil, hoje, 30 milhões de pessoas estão passando o inferno da fome. Sobre eles incide a atuação do cavaleiro do cavalo preto. Mas nada de colocarmos a culpa no Apocalipse, porque conforme aprendemos, o Apocalipse nada mais retrata daquilo que vai na intimidade humana. Portanto, a fome e a exploração representam a forma como nós, seres humanos, ainda agimos em relação uns aos outros. E eu gostaria de trazer aqui para a sua reflexão, quando existe esse símbolo do não danifiques o azeite e o vinho, olha o que o irmão Paiva nos esclareceu na edição 112 de dezembro de 2011, na página 16 da revista Jesus Está Chegando. Ele diz assim, sobre o azeite e o vinho: são símbolos fortes na interpretação da profecia. Aqui representam as criaturas pacientes, perseverantes. Ou vocês acham que Jesus vai abandonar os que creem nele? Naturalmente que não. Não abandona. Por isso que não danifiques o azeite e o vinho, ou seja, não permite que, mesmo em tempos de fome, mesmo em tempos de exploração, como temos visto ao longo da história da humanidade, ele não permite que os seres humanos sejam relegados ao desespero ou à orfandade. Por isso, tantas vezes tem se levantado no mundo instituições, personalidades, pessoas que lutam para minimizar o sofrimento dos povos, acabar com a fome, diminuir, se não eliminar a exploração dos povos. Nós temos como um exemplo emblemático a atuação do próprio Cristo, em vários momentos multiplicando pães e peixes, curando os doentes, saciando a fome das multidões. Sua palavra pacificadora é um exemplo que ecoa pelos séculos, inspirando grandes personalidades como o mártir da independência da Índia, Gandhi, que em 1930 iniciou a chamada Marcha do Sal, que foi o primeiro movimento contra a exploração que nós observávamos que existia na Índia. Aquele povo não podia sobreviver, por exemplo, não podia ter acesso a um elemento tão vital, por exemplo, que a gente usa para temperar os alimentos, que é o sal. E aí Gandhi, se levantando contra a exploração do seu povo, que passava fome e era obrigado a comprar os determinados itens industrializados da coroa britânica, ele inicia essa Marcha do Sal. São 25 dias de uma caminhada em direção ao Mar
Índico ao Oceano Índico, e ele vai passando por várias vilas, arregimentando, aquele movimento vai ganhando força, ultrapassam 400 quilômetros. Gandhi pega uma vasilha, pega um pouco dessa água do mar, depois deixa a água evaporar e ali fica o sal, e esse é o símbolo desse estopim da revolução que culminou com a independência da Índia. É claro que ele sofreu prisões e, por fim, foi morto após ver o seu país liberto a gente pode dizer, escravização, né, em muitos sentidos, que vivia seus conterrâneos impedidos de exercerem inúmeros direitos, sofrendo, portanto, a opressão desse cavaleiro do cavalo preto, que retrata, na verdade, a atuação humana sobre os seus irmãos. Uma ação que a gente precisa cada vez mais coibir no mundo todo com a eficiente solidariedade, com a eficiente boa vontade, caridade e, no caso de Gandhi, aí a desobediência civil e o pacifismo, que foram os elementos vitais para a libertação de seu povo. Contra tudo isso é que se levanta todos os dias a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a legião da boa vontade, socorrendo os famintos do corpo e da alma com ações de caridade completa. Mais uma vez agradecemos ao nosso irmão Jorge Venâncio, de Juiz de Fora, Minas Gerais, por sua pergunta à religião divina sobre o Redentor Apocalipse de Jesus. Nosso irmão Jorge perguntando sobre o versículo 6º do capítulo 6º do último livro da Bíblia Sagrada. Jorge, uma dica: baixe no seu celular o aplicativo Boa Vontade Play e assine essa plataforma de conteúdo inspirada nas revelações de Jesus. Aqui você vai encontrar, por exemplo, a série Apocalipse de Jesus para os simples de coração, com a pregação do irmão Paiva Neto, e vai aprender sobre os símbolos e sobre a maneira como essas profecias finais do livro da Revelação estão localizadas em nossa atualidade. Aplicativo Boa Vontade Play, todos merecem ter no celular. Irmão José Henrique, agradecemos por sua participação aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação com as respostas da religião do terceiro milênio. E lembramos a nossa audiência que todos podem se dirigir às nossas igrejas ecumênicas para receber orientações como as de hoje. Verdade, estamos aguardando a todos. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus.